Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Inciso 3. Os empregados em regime de teletrabalho. Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação da função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Artigo 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. Artigo 64. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á, para cálculo em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Artigo 65. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho estabelecido no artigo 58 pelo número de horas de efetivo trabalho. Seção 3. Dos períodos de descanso. Artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecido escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Artigo 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Parágrafo único. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministério Público, Indústria e Comércio impedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, como discriminação do período autorizado, o qual de cada vez não excederá de 60 dias. Artigo 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos, nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Artigo 70. Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos, em termos de legislação própria. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo de trabalho, não poderá exceder de 2 horas. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas
o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação da Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação e empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Artigo 72. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal de trabalho. Seção 4 do trabalho noturno. Artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna. Parágrafo 1º. A hora de trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. Considera-se noturno para os efeitos deste artigo o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades. O aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Parágrafo 5º. Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo. Seção 5 do quadro de horário. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2º. Para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 4º.
fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Seção 6. Das penalidades. Artigo 75. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. São competentes para impor penalidades no Distrito Federal a autoridade da primeira instância do Departamento Nacional de Trabalho e nos estados e no território do Acre as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.